Olá, você assinante da TCM que nos acompanha pelo canal 23.2, canal da TV Câmara, através da Fundação Aldenor Nogueira. Programa Comunidade em Debate, esse programa que traz autoridades competentes para conversar com a comunidade, debater sobre assuntos pertinentes da comunidade Mossoró, essa cidade querida que nos abraçam todos os dias. Comunidade em Debate de hoje vai conversar com Alice Dutra, presidente da Comissão Eleitoral do Processo Unificado da eleição que vai eleger 10 conselheiros tutelares na cidade de Mossoró, 5 na 34ª zona e 5 na 33ª zona. Conosco também Mário César, sempre conosco na nossa bancada. Programa Comunidade em Debate volta já. Sai daí não. Que mundo podemos deixar para as futuras gerações? Um mundo sem fome, com educação de qualidade. Um mundo com saúde e bem-estar para todos. Com igualdade de gênero, mas com igualdade mesmo. Que produz respeitando a natureza. Com sustentabilidade para nossos rios e oceanos. E com trabalho digno e paz entre os povos. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade que busca fortalecer a paz universal. Indica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas para erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos do planeta. Assim, países do mundo todo podem adotar o plano de acordo com suas prioridades e atuar no espírito de uma parceria global para melhorar a vida de todos. O Brasil tem feito a sua parte e continuará fazendo no futuro. Saiba mais em www.odsbrasil.gov.br. Estamos de volta para o nosso primeiro bloco do programa Comunidade em Debate. Vamos receber nosso amigo Mário. Mário, obrigado por estar conosco mais uma vez. Onésimo Moraes, mais uma vez é um prazer estar aqui no programa Comunidade em Debate. E hoje nós vamos conversar com a Alice Dutra, né, Onésimo? No último programa nós conversamos com a Naide Bessa e hoje vamos com a Alice Dutra falando das eleições do Conselho Tutelar. Esse é o Mário César, vamos conversar com a Alice Dutra. Alice, obrigado por atender ao nosso convite nessa maratona de divulgação dessa importante eleição que é a eleição unificada para conselheiros tutelares na cidade de Mossoró. Nós do CONDICA, do Conselho da Criança e do Adolescente, é que agradecemos o espaço. É um prazer estar com vocês, amigo. Vocês sabem que vocês são amigos de longas datas. Então é um prazer estar aqui. Alice Dutra é presidente da Comissão Eleitoral. O CONDICA é o órgão que está responsável por esse processo, em parceria com o Ministério Público. O Ministério Público atua como órgão fiscalizador desse processo. E a gente vai agora fazer algumas perguntas a Alice, perguntas que escutamos nas ruas, que quando divulgamos que estariam aqui as pessoas responsáveis pelo pleito do próximo dia 6 de outubro. Alice, vamos começar identificando para a população as pessoas que poderão disputar essa eleição, que nesse momento estão em campanha, os requisitos para que essas pessoas pudessem ser candidatos. Bem atrás, no início de todo o processo, eles fizeram as inscrições, tem que ter no mínimo a experiência de 2 anos com trabalho, comprovadamente com trabalho com criança e adolescente. Tem ensino médio, depois eles passaram por uma prova, onde se habilitaram a ir passar para o processo. Aí esses candidatos hoje estão em campanha. Quantos candidatos nós temos hoje aptos a serem votados
na 33ª e na 34ª zona. Na 33ª zona, nós temos 27 candidatos e na 34ª, 22. É um número alto, né? É a primeira vez que nós temos essa quantidade de candidato, bastante importante, porque mostrou que a comunidade moçoroense está com interesse realmente na política da criança e do adolescente, que esse é o nosso objetivo maior, é cuidar da criança e adolescente de Mossoró. Ô Alice, nós sabemos que houve uma mudança, que foi unificado, mas mesmo assim dá o direito ao conselheiro ser reeleito? Não. Foi aprovado na Câmara Federal e promulgado pelo presidente que os candidatos atuais, eles podem ser reconduzidos, todos podem ser reconduzidos quantas vezes agora for preciso, for candidato. Essa foi uma das mudanças, né, para esse processo. Antes da promulgação dessa lei, o conselheiro ele só poderia ser reeleito uma vez, poderiam cumprir 2 mandatos. E aí tinha que haver um intervalo até retornar novamente. A eleição está marcada para agora, próximo dia 6 de outubro. Diferente das outras escolas, a gente tem conversado com as pessoas e as pessoas falando que, pelo amor de Deus, a última eleição foram 2 escolas, um transtorno muito grande. Há uma mudança também na quantidade de escolas disponíveis para votação, né? Sim, nós vamos trabalhar com 10 escolas. Tentamos aproximar da população os locais de votação. Então, são escolas que comumente já acontece o pleito quando há o pleito ordinário. Então, nós temos 5 escolas na 33ª zona e 5 na 34ª. Na 33ª zona, nós temos a escola Raimundo Nogueira do Couto, nós temos a escola Professora Nina Rebouça, nós temos a escola Rotary, nós temos a escola Manuel Assis e temos a escola Dolor do Carmo Rebouça. Na 34ª, nós temos as escolas Escola de Artes, nós temos a Escola Estadual Maria Estela Pinheiro, Escola Estadual Aida Ramalho, Escola Municipal Celina Guimarães e a Escola Municipal Francisco Assis Batista. Esses são os locais da eleição no dia 6. Ô Alice, como o Onésio Moraes falou, na última houve um transtorno, porque umas filas, foi enormes filas para o pessoal, mas tivemos uma votação em torno de 15% do eleitorado de Mossoró. Eu acho que agora a gente chega em torno de 20 a 25, né, Alice? Nós estamos contando, estamos preparados, né, porque todos os eleitores que estão inscritos no TRE, que fizeram ou transferiram o seu título até o dia 28 de junho, está habilitado a votar. Nós fizemos a agregação dessas sessões de comum acordo com o TRE, porque eles têm o know-how, eles é quem conhece, e foi aprovado. Todas as sessões não vai ser mais naquele formato de ordem alfabética. Todas as letras vão estar nas sessões. A gente espera que diminua, embora possa aumentar o número de eleitores votantes, mas a gente está tentando preparar para que receber bem esse eleitor. A divisão para as 5 escolas foi muito importante, né? Nós já tivemos outras eleições com várias escolas, né? E agora vamos ter com 5 escolas na 33ª e 5 escolas na 34ª zona. Como é que vai ser feita essa divisão? As redes sociais, no site, o Condica está lá com essas informações, né, Alice? Dê aí o endereço para quem quiser saber qual a escola você vai votar. Porque funciona da seguinte forma: se você vota em escolas próximas, por exemplo, a professora Nina Rebouças, ali nos Abolições, Redenção, Santa Delmira, Hermógenes Nogueira, aquela escola, todas vão votar no Nina Rebouças. Então, é importante que você possa acessar o site e as redes sociais do Condica para que você possa entender qual escola você vai votar. Vejam bem, essa eleição você vai votar dividido por sessões. Porém, talvez você não vote na sua escola de origem. Se, por exemplo, você vota na escola estadual, Gerônimo Rosário, que a gente chama de estadual, você vai votar no Rotary.
Então, por isso, você precisa ficar atento às relações. Lá o Condica disponibilizou bem bonitinho, se você vota nessas escolas, você vai votar em escola tal. É importante que a gente possa agora dar esse endereço, Alice. Com Instagram, né, Condica Mossoró. Facebook, Condica Mossoró. Então, lá está relacionado a sua sessão e o seu local de onde você vai votar. Você bem frisou, Onésimo, todas aquelas escolas mais centrais, realmente, diocesano, Centro Supletivo, Abel Coelho, Eliseu Viana, estadual, todas vão votar na escola Rotary. Isso, então assim está dividido, né? São 5 escolas para a 33ª, 5 escolas para a 34ª zona. Serão eleitos 5 candidatos. 5 candidatos serão eleitos na 33ª zona e 5 candidatos na 34ª. Uma dúvida que as pessoas têm, Alice, quem pode votar nos candidatos? Você já falou que todos os eleitores que estão aptos pelo TRE, mas existe ainda uma confusão em quem vota no candidato da 3ª e o candidato da 4ª. Como é que é feita essa divisão? Essa divisão realmente só pode votar quem vota. Eleitores da 33ª zona só votam nos candidatos da 33ª zona. Mossoró é dividido em 2 zonas eleitorais. Quem mora na 34ª vota nos candidatos da 34ª. Então, há essa diferenciação. E é um único voto. Você votou, concluiu a sua votação. Ô, Alice, agora me diga uma coisa. Vocês vão disponibilizar transporte para que as pessoas... Ou as pessoas podem pegar seu transporte, seu carro, levar vários eleitores. Como é que fica isso? Nós só vamos fazer transporte de eleitor para o pessoal da zona rural, porque nós tivemos dificuldade, não tivemos condições de estender até a zona rural por falta das urnas. A nossa capacidade a gente até levaria, mas nós não tínhamos urna, o TRE não disponibilizou urna suficiente para que a gente pudesse se aproximar da zona rural. Então, os eleitores da zona rural, nós vamos ter um roteiro que vai ser feito pelo ônibus escolar, que já foi autorizado, porque o ônibus não pode fazer nenhum transporte que não seja estudante, mas nessa eleição tem um diferencial, porque o intuito é a criança e o adolescente. Então, esse ônibus escolar está autorizado nesse dia, identificado com a faixa que está transporte de eleitores da zona rural para o prédio de votação. Dentro de Mossoró, nós não vamos fazer na zona urbana, nós não vamos fazer nenhum transporte de eleitor. E o candidato é proibido ele fazer transporte de eleitor. Então, chama a atenção, não adianta querer burlar lei, porque o Ministério Público está preparado para atuar. Ontem nós tivemos reunião com o Ministério Público, com as forças de segurança, estão todos envolvidos para que o eleitor chegue à sua urna de livre e espontânea vontade. Qualquer anormalidade, qualquer carro vindo com mais frequência vai ser abordado. Falando mais ou menos da zona rural, porque toda a comunidade rural vai ter transporte. Como é que vai fazer itinerário, por exemplo? Vamos citar, por exemplo, Barrinha, aquele setor tem um ônibus para aquele todo setor, Hipólito tem um pessoal para aquele todo setor. Sim. Jucuri tem um ônibus específico fazendo toda aquela região, Barrinha, Riacho Grande, como você citou, Hipólito, outro transporte, Sussuarana também tem um transporte, Cordão de Sombra, Piquiri, Passagem de Pedra, Maísa também vai. Do mesmo jeito que transporta o alunado, vai passar do mesmo jeito. Sim. É aquela mesma experiência que a educação já faz isso, é o mesmo motorista que vai estar transportando. Alice Dutra respondendo às perguntas que estamos fazendo em nome dos eleitores, tirando as dúvidas para esse importante pleito que será as eleições unificadas do Conselho Tutelar aqui na cidade de Mossoró. O assunto continua daqui a pouquinho no segundo bloco. Sai daí não que a gente volta já. Desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia é legal
abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico, ou seja, o mesmo que 50 mil carros 1.0 rodando 20 quilômetros por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconv? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Ponha em seus aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Comunidade em Debate, conversando hoje com Alice Dutra,
presidente da Comissão Eleitoral das Eleições Unificadas do Conselho Tutelar na cidade de Mossoró, onde vamos ter a disputa aí para 10 vagas, 5 na 33ª e 5 na 34ª zona. Alice Dutra, estávamos falando de transporte de passageiros, onde a Alice bem explicou. Esse ato ele está extremamente proibido para os candidatos ou pessoas que possam estar ajudando os candidatos. Os eleitores precisam chegar às suas escolas de votação por livre e espontânea vontade, né? Um voto facultativo. Você só vai votar se realmente você tiver o interesse de eleger um candidato que você acredita que irá fazer um bom trabalho no Conselho Tutelar, na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Falamos do transporte que vai ser feito, o único transporte legalizado vai ser o da zona rural e em transportes identificados, né? Não vai poder também, ter um ônibus da zona rural, outra pessoa não pode colocar esse ônibus, vai ter que ser os ônibus disponibilizados pelo Condica. Sim. Todos vão estar com a faixa, né? Transporte de eleitor para dia 6. Então não pode outro ônibus aparecer, Topic, nada disso. Van, nenhum desse transporte está autorizado. Eles vão vir no ônibus que vão estar na comunidade o dia todo transportando, trazendo e retornando com os eleitores. A nível de Mossoró, o eleitor tem que estar realmente sensibilizado na zona urbana para ir votar. Essa é uma eleição mais democrática que possa acontecer para todos nós, brasileiros, porque nesse dia vai estar todo o país escolhendo, as cidades todas vão estar escolhendo os seus conselheiros tutelares. Por que mais democrática? Porque você só vai realmente votar naquela pessoa que você acha que vai desenvolver uma política, um melhor trabalho para a criança e o adolescente. Então, é uma experiência diferente da outra eleição ordinária, que nós somos obrigados pela Justiça Eleitoral a votar. Essa não. O eleitor vai quem foi realmente sensibilizado, quem foi motivado pelo candidato e pela política, quem se informou e sabe que é importante que a criança e o adolescente tenham os conselheiros tutelares para defendê-los. Vou voltar para a zona rural mais uma vez, né? Falar da zona rural. Por exemplo, uma comunidade, aí a pessoa tem um transporte, aí se junta 4, 5 amigos, vamos no nosso carro, não querendo ir no ônibus. E se por acaso esse carro for pego, vai dar algum problema para a pessoa? Olha, ontem pela conversa do Ministério Público conosco, com mais as forças de segurança que estavam também presentes na reunião, se não houver, Mário, grau de parentesco, dá problema, certo? Porque eles vão pedir o título eleitoral da pessoa, quer ver se existe o grau de parentesco. Se você diz, não, eu estou transportando meu pai, minha mãe, meu irmão, o seu documento existe, né? Os nomes da família estar presente. Então, se for isso, amigos, eu não aconselho, não. Pelo que a gente esteve ontem com o Ministério Público, pela conversa que foi feita, a informação que foi repassada para a polícia, para os guardas municipais, né, que vão estar envolvidos, eu não aconselho. Essa questão do transporte de passageiro também precisa ser avaliado dos dois lados, né? Também um carro, por exemplo, que se são 2 amigos vão votar e mais 2 que também vai, e aquele carro foi uma única vez, foi lá, votou, retornou, ele dificilmente vai ser abordado, terá problemas, né? Acredito que os carros poderão ser visados a partir do momento que caracterizar realmente o transporte de passageiro, que várias vezes for na escola, que várias vezes for visto na rua. Então aí vai caracterizar o transporte de passageiros. Alice, o ônibus da zona rural, ele vai estar na zona rural à disposição o dia todo para dar quantas viagens for,
necessário. Ele vai ficar lá, esperar a lotação para vir até a escola de votação, ou vão ter horários para esse ônibus cumprir e já com uma quantidade de viagens determinada? Não, a quantidade de viagem ele está livre. Ele pode ir e voltar quantas vezes. Mas a gente inicia o dia, os ônibus vão iniciar já às 8 horas, já vão estar nos locais de saída, né? Esperando para que o eleitor que foi motivado, que está sabendo que está na sua comunidade, nós estamos divulgando, nós vamos colocar carro de som, informando que vai ter transporte para levar o eleitor. E ele, desculpe, no final, pela manhã, ele retorna também, traz eleitor e volta, vai ser até às 17 horas. Então, os ônibus eles vão estar à disposição da comunidade, dos eleitores da zona rural, para fazer quantas viagens forem necessárias e que estejam dentro do horário de votação. O horário de votação vai ser de 8 da manhã às 17 horas, né? 17 horas será encerrado a votação. O resultado, Alice, terminou 5 horas, encerra a votação, colhido os extratos. Como é que vai funcionar a questão do resultado? O resultado vai ser na própria escola, vai ter uma central, sai no mesmo dia ou no dia seguinte? Como é que vai ser esse processo? Não, nós vamos realizar no mesmo dia. Vai ter uma central, que vai ser lá no auditório do Centro Administrativo, que todos os candidatos podem ir verificar, pode ficar acompanhando a apuração, como o Ministério Público vai estar, como as forças também de segurança vão estar conosco. Então, vai ser concluindo os prédios, vão levando as urnas, os extratozinhos para lá, fazer o consolidado e aí a gente vendo os candidatos mais votados. Ô Alice, por exemplo, o candidato a conselheiro, ele pode amanhecer o dia, ele não pode fazer nenhuma manifestação, visitar casas de parentes, assim, sabe aquele movimento como vereadores saem visitando casas, que se for pego, será punido? Sim, não pode no dia. A campanha eleitoral se encerra, começou dia 29 de agosto e vai até o dia 4 de outubro. No dia 5, se ele tiver em movimentação, que chame a atenção, aí já caracteriza como movimentação fora, né, do calendário eleitoral. E no dia ele não pode mais, ele pode ir votar e voltar para sua casa, não pode nem ficar nos prédios, nos locais de votação. E após as eleições ele pode fazer a manifestação deles, como os vereadores fazem, depois das urnas apuradas, ele pode. Está a festa dele, ele pode comemorar. Depois das 18 horas? Depois das 18, quem estiver eleito pode comemorar com sua família, pode vibrar e bater. A comunidade moçoroense vai aplaudi-los. Mário fez um pequeno comparativo, eu acho que é importante colocarmos aqui a diferença desta eleição para o conselheiro tutelar e da eleição partidária. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo e até pessoas falando, mais uma eleição, eu não vou votar, não voto mais em político. E são duas eleições completamente distintas, né? Completamente diferentes. Alice, essa eleição do conselheiro tutelar tem que ser totalmente separada da eleição partidária. Com certeza, né? A gente tem orientado que nenhum político se envolva. Porque enquanto estrutura partidária, enquanto, né, poder econômico, porque não pode haver nenhum poder. Tem que ser iguais a todos. Agora, eu não vou dizer, Onésimo, que o político, a gente está estimulando que ele vá votar. Ele precisa também, ele é de fundamental importância que ele vá votar, porque ele é uma pessoa pública e é a política da criança e do adolescente. Esse é o nosso objetivo, é a criança e o adolescente. Então, ele, por ser um agente público, a gente estimula que ele vá votar. Agora, a gente pede que ele não se envolva diretamente com nenhum candidato.
Pronto, a Alice colocou bem a questão da participação dos políticos partidários, né, nesta eleição, onde o político ele pode, como qualquer cidadão comum, ele poderá votar, agora ele poderá ter o seu candidato para votar, agora ele não pode demonstrar um apoio explícito a este candidato, pedindo votos em redes sociais, esse tipo de coisa está vedado pela comissão eleitoral. O assunto está muito bom, o tempo passa rápido, vamos a mais um intervalo, chegamos ao final do nosso segundo bloco. Não sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho. O desmatamento e o aquecimento global. A Amazônia Legal abrange 5.217.000 quilômetros quadrados. Dentro dela, caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico, ou seja, o mesmo que 50 mil carros 1.0 rodando 20 km por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para abrir pastagens, gases da digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, nos piores anos do desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que 8. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, até 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 12 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média dos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O
que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconve? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto gestores estaduais e municipais, como o cidadão, possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Queremos abraçar todos que acompanham o Comunidade em Debate, abraçar você que nos encontra nas ruas, que dão sugestões para o nosso programa. Hoje, a Comissão Eleitoral das Eleições Unificadas do Conselho Tutelar da cidade de Mossoró está no nosso programa a pedido dos telespectadores que nos falaram da importância, né, de saber um pouco mais sobre esse processo eleitoral que se avizinha. Já estamos bem próximo, será dia 6, no domingo, de 8 da manhã até às 17 horas. Alice, o eleitor, você já explicou, ele precisa estar apto pelo TRE, e qual documentação vai ser necessário para ele poder votar? A gente orienta que leve o título, porque é de fundamental importância para saber a sua sessão. Agora também, se você tem aquele título no seu celular, também tem validade, tem sua foto e tem o local da sua sessão. Porque como nós estamos, as sessões estão agrupadas, né, os colégios vieram todos, se concentraram, é preciso que você tenha o título para a gente verificar qual é a sessão que você vota e em qual local você vai estar votando. Não esqueçam de entrarem no Instagram, Condica Mossoró, Facebook, Condica Mossoró, que lá tem os locais, as sessões e os prédios de votação. Ô Alice, quer dizer que, por exemplo, somente o título vota, né? Porque teve algumas eleições partidárias, teve alguns mesários que exigiam que a pessoa levasse um documento com foto para poder provar que aquilo não tem. Chegou só com o título, vota, não? Não, a gente orienta que, se possível, leve também um documento com foto, porque não vai restar nenhuma dúvida que você é você, né? Que você está comprovando. Como na eleição, a gente sabe, Mário, que na eleição realmente ordinária, você não vota só com o título, você precisa ter um documento de identificação. A gente orienta que leve o título mais um documento de identificação, para poder localizar o seu nome, que vai estar lá no caderno eleitoral do TRE. Caso o eleitor ele não esteja com o título, mas ele sabe a sessão em que vota, ele está com o documento com foto, ou ele está com aquele comprovante das eleições em que ele votou, ele poderá votar? Sim, porque lá, se ele tiver com documento com foto, ou aquele comprovante da última eleição que ele votou, lá tem a sessão. Ele sabendo a sessão de onde ele vota, a gente localiza em qual prédio ele vai estar votando. Então, não tem dificuldade, não. Agora, levando um documento de identificação. A mesma coisa é aquele que perdeu seu documento, que for assaltado, tem que ser o BO, tem os números do documento, pode comparecer à sessão, né? Você está com documento, né? Certo. Se foi assaltado, infelizmente, tem sido isso acontece, né? Então, a pessoa levando o documento, tendo os números dos documentos, porque aí precisa ter o acesso aos números. Então, a eleição do Conselho Tutelar, a gente está repetindo a data, dia 6 de outubro, de 8 às 17 horas. Todos vocês, cidadãos, que estão aptos a votarem, estão quites no TRE, vocês estão autorizados a votar, terão direito de votar. Porém, nesta eleição, você poderá não votar se assim quiser. É uma votação facultativa.
você vai se você achar que deve ir, se você encontrou em um dos candidatos as qualidades para defender os direitos da criança e do adolescente. Alice, muitos anos de experiência no processo de conselho tutelar, né? A gente lhe acompanha de muito tempo e a gente gostaria que você colocasse para o telespectador um pouquinho do trabalho do conselheiro tutelar. Às vezes o candidato ao conselho tutelar, no âmbito de conseguir o voto, já pede o voto, mas não explica qual o trabalho, o que o conselheiro tutelar está responsável a fazer, qual vai ser o trabalho desse conselheiro tutelar depois de eleito. Ele tem que seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Todos aqueles direitos, todas aquelas garantias que toda criança tem direito a ter. Então, ele vai fiscalizar e acompanhar se aquela criança está tendo acesso à escola, se está sendo bem tratado pelo pai, pela sua mãe. Se ele sofreu algum maltrato, é a primeira pessoa que chega, que vai formular aquela denúncia. Ele recebendo a denúncia, ele vai averiguar e vai constatar se de fato isso. Ele é um dos pilares da garantia da política da criança e do adolescente. Então, é importantíssimo para a sociedade esse trabalho. É um trabalho mais de identificação, sabe, Onésimo? Eu digo que trabalhar com criança e adolescente, você realmente tem que se identificar. Você tem que gostar. Não adianta pensar assim, não, eu sou candidato porque eu vou ganhar um salário, eu estou desempregado. Ele não vai desenvolver um bom trabalho, porque não é fácil. Não é um trabalho fácil, porque em alguns momentos ele pode entrar em conflito até com o seu vizinho. Se ele presenciar algum maltrato, ele tem por obrigação de formular a denúncia e levar até o órgão competente. Então, é um trabalho que precisa muito do gostar, do se identificar. Se eu gosto de trabalhar com criança e adolescente, eu tenho um perfil. Se eu não tenho, não penso só no dinheiro, não, porque não vai ser um bom resultado, não vai ser um bom conselheiro. Chegando ao final do programa Comunidade em Debate, muito satisfeito com essa conversa com Alice Dutra, esclarecendo, respondendo várias das nossas perguntas. O programa hoje foi para lá de bom. Mário César, eu gostaria de agradecer você por estar conosco mais uma vez. Onésimo, eu já quero deixar o convite para Alice Dutra, e após as eleições ela vai ter que vir aqui para informar como foi o corretor disso, não nem estimação, que ela vai ter que voltar novamente para a gente conversar com a Alice como o transcorrer das eleições, Onésimo. Quero agradecer mais uma vez o programa Comunidade em Debate. Chegamos mais ao final de um programa, e que na próxima quinta-feira nós não temos, porque é feriado na nossa cidade, né, Onésimo? Verdade, Mário César. O programa Comunidade em Debate sempre preocupado, né, com os problemas da nossa comunidade Mossoró. Alice, agradecer por aceitar o nosso convite, por vir ao nosso programa tirar as dúvidas dos eleitores, por vir fazer a divulgação desse importante evento que teremos na nossa cidade de Mossoró. Eu é que agradeço o programa, o espaço, os amigos de ter batido esse papo tão bom com esses grandes amigos. A criança e o adolescente de Mossoró também agradece a todo esse espaço que nós temos. E contamos com você. É importante a sua participação. No dia 6, vá, procure o colégio, vote, escolha o seu candidato, faça a sua escolha. Lembre da criança e do adolescente de Mossoró que precisa de seu voto. Essa foi a Alice Dutra, que esteve no nosso programa falando da eleição do Conselho Tutelar na cidade de Mossoró. O programa Comunidade em Debate retrata para vocês a importância de participar desse importante evento. Muitas vezes nós vamos às ruas pedir direito e nós temos o direito de escolher o conselheiro tutelar, os conselheiros da nossa cidade. Não abra mão desse direito.
Alice falou muito bem, pense nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Então vamos escolher bons conselheiros. Temos 27 candidatos na 33ª Zona Eleitoral. Escolha o seu, aquele que você acha que melhor vai desempenhar o trabalho com as crianças e os adolescentes. Temos também 22 candidatos na 34ª Zona. Escolha o melhor que se adequa ao trabalho da criança e do adolescente, aquele que você acredita que vai fazer um bom trabalho no Conselho Tutelar. Lembrando o dia da eleição, dia 6 de outubro, nós teremos eleição para o Conselho Tutelar na cidade de Mossoró, em todo o nosso país, de 8 horas da manhã até às 17 horas. 5 escolas na 33ª Zona, 5 escolas na 34ª Zona Eleitoral. Chegamos ao final de mais um programa Comunidade em Debate. Muito feliz por ter batido esse papo com Alice Dutra, com meu amigo Mário César e com você que está aí em casa pelo canal 23.2 da TCM, canal TV Câmara da Fundação Aldenor Nogueira. Um abraço a todos vocês, até o próximo programa.